Senhor, nosso Deus e Pai, nosso amado irmão Gelson estará trazendo a mensagem para nós esta noite. Senhor, fale através do servo, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, sob a direção do Espírito Santo. Por isso, teu servo, meu Pai, conforme a tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada com a palavra oficial da noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Agora, a partir do exato momento, eu queria convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias, lá no livro que escreveu Mateus, capítulo 8. Oh, aleluia. O versículo vai ser de número 5. Oh, glória. Palavra abençoada, Senhor. Isso mesmo. Mateus capítulo 8, verso de número 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou também diga aleluia, que nós vamos esperar todos, Amém. para que a gente possa todos sermos abençoados de forma Amém. de, Oh, glória. como o apóstolo Paulo queria que fosse, né? De forma igual. Oh, Na glória. igualdade. Amém. E diz assim, tem como título, né, o comandante romano crente. Mas em outras Bíblias parece que tem o título de o centurião de Cafarnaum, né? Exatamente. Onde está escrito assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente um tormento. Então disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem, debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Oh, aleluia. Glória. Se acomoda e que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, aqui nós vamos começar a contar uma história, né, de um homem denominado, né, como o centurião de Cafarnaum. Era um comandante romano, que fazia, né, serviços para o Império Romano. Nesse texto, meus irmãos, Deus, em sua palavra, ele nos revela que este homem, ele veio de alguma cidade ao encontro de Jesus, né? Ele saiu de um determinado local, a Bíblia não narra, mas a gente pode conjecturar. Ele ouviu-se falar que Jesus curava, Jesus transformava, Jesus libertava. O centurião, apesar de não ser um homem que tinha a tradição rabínica, né, que ele não era um judeu, não era um homem que tinha origens, né, de uma fé de hebreus, que ele era um homem gentil, ele não tinha aquela fé, aquela herança absoluta como um homem da tribo
judaísmo, né? Ele não fazia parte, né, de uma forma absoluta, né? Mas o texto narra que mesmo assim ele foi ao encontro de Jesus, igual está aqui no versículo 5, né? Que quando o Senhor Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio este homem ao encontro dele, dirigindo-se, fazendo um tipo de súplica. Irmãos, é notável que um homem da envergadura do centurião, um homem cheio de poder, de autoridade, prestígios, né? Um homem autoritário, ele estava debaixo, abaixo um pouco mesmo do rei de Roma, né? Mas ele era um homem de autoridade, de poder, de prestígios. E esse homem, nota-se que ele tinha algo indiferente nele. Ele era um homem caridoso, né? Apesar de ser um homem gentil, que ele não fazia parte do povo judeu, mas ele se compadeceu pelo seu servo. E ele foi de encontro ao Senhor Jesus. Talvez, possivelmente, a gente pode ter esse entendimento. Talvez ele tivesse já procurado outras formas de uma possível cura para seu servo. Hoje em dia, meus amados irmãos, vocês veem empresas, patrões, líderes, a maioria, infelizmente, com o seu amor frio, aquela geladeira humana, vê um servo, funcionário, com uma possível doença, está doente, precisa de um médico, e ele não se solidariza para poder ajudar esse funcionário. E quando o funcionário pega um possível atestado médico, esse mesmo patrão, ao invés de se preocupar com o funcionário dele, fala: nossa, esse camarada faltou aqui, ele é um fraco, ele é um frouxo, eu vou o substituir. Esse homem poderia facilmente fazer isso. O centurião era um líder, né? Ele fazia parte de uma centúria que comandava em torno de 80 até 100 homens que tinha ao seu comando, né? Esse homem, esse centurião, ele poderia facilmente o substituir, o seu servo. Aqui fala o servo, né? Talvez uma pessoa que estivesse a serviço dele, na casa dele, porque se fosse soldado, ele também iria falar soldado. Aqui fala o servo. O servo que estava paralítico e sofrendo de uma forma terrível dentro da casa dele. Quando ele foi ao encontro de Jesus, falando: Senhor, o meu servo está enfermo, sofrendo terrivelmente. Né? Ele se compadecendo, meus amados irmãos. A gente nota-se que naquele tempo essa fé tinha que ser exercida por todos, de forma geral. Mas nota-se que esse homem tinha um tipo de caridade superior a todos os outros, que aqui nesse versículo de número 6, aqui também indaga, né? Senhor, meu servo está em casa, paralítico. Aí quando no versículo 7, o Senhor diz, né? Eu irei curá-lo. Aleluia. Eu irei curá-lo. Glória a Deus. Olha a fé desse homem. Ele procurou, talvez, em algum campo, não achou uma cura, né, para seu servo. Ele ouviu falar que Jesus estava curando, fazendo o outro ressuscitar, libertando, endemoniados estavam sendo libertos, pessoas com um fluxo de sangue incurável, pessoas que já tinham que gastar dinheiro de forma sem pensar, porque só queria a paz, aquela paz física também, uma espiritual, mas também a física também. Você vê aquela moça lá do fluxo de sangue, que ela foi curada, e talvez ouviu também falar dela, que ela foi curada, que quando ela viu o Senhor Jesus, ela tocou e foi curada, a sua hemorragia foi estancada. E talvez ele ouviu também falar que tinha um homem chamado Bartimeu, que foi curado também da sua cegueira. Então ele ouviu que tinha um que era enviado de Deus, que podia fazer todas essas coisas. E assim ele pediu, ele suplicou
para que o Senhor o curasse. Ele não falou assim: Senhor, vai até lá na minha casa, impõe as suas mãos, que era assim que o povo que judeu fazia. Eles criam, eles aprenderam que dessa forma, que o sacerdote tinha que se deslocar lá do templo e ir até a casa, ou vice-versa, e tinham que impor as mãos para que eles fossem curados. O caso lá de Jairo, quando a filha dele estava morta: Senhor, eu preciso que, em outras palavras, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa, porque minha filha já era. Ele precisou que o Senhor fosse até a casa dele. A fé dele é uma fé, tipo assim, de toque. E a fé do centurião é um tipo de fé genuína, que ele cria no invisível. Apesar de que o povo romano, o povo que da Grécia Antiga, eles tinham costumes diferentes, criam-se em outros deuses que pagãos, mas eles criam, eles faziam as suas oferendas, os seus sacrifícios, apesar de serem pecados de idolatria, mas eles tinham uma fé devocional, de fato. E esse homem saiu lá da sua terra, lá da sua parentela, e foi ao encontro de Jesus, porque ouviu falar que ele ia passar por ali, por Cafarnaum. Ele creu que, peraí, eu pedi ao Deus fulano de tal, ao Deus fulano de tal, e ninguém pôde curar meu servo, eu vou lá nesse aí que está falando que pode fazer qualquer coisa. E assim ele deu e foi para cima da bênção. Quando Jesus falou que ia até a casa dele, né? Eu irei curar, né? Ao que respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Olha só, meus irmãos, dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Que fé, que crença, que devocional, que visão que ele tinha. Eu falei assim: mas como que ele creu, mesmo sendo um homem de uma fé distinta, né? de um tipo de religiosidade distinta, que ele era gentil, que ele era um estrangeiro? A Bíblia não narra, mas pode se dizer que quando o Senhor falou que a fé dele, o que respondeu o Senhor, no verso 9, não, a continuação, perdão, meus irmãos, a continuação da fala dele, porque aí ele fala, né? Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, digo a um vai, ele vem, e outro faz isso, ele faz. Ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus no mundo celestial, pois ele era um homem, ele também estava debaixo de algumas autoridades, porque naquele tempo tinha centuriões, se eu posso usar essa palavra mesmo, centuriões ou centuriões, né? É isso aí, que lá tinha uma possível hierarquia também, uns o que mandavam, o que mais foi, mas não tinha como distinguir como que era dividida essa hierarquia. Mas ele era também um homem que estava debaixo de uma suposta e de uma possível autoridade, que era até do Império Romano mesmo. Mas ele era um homem também que mandava também, e tinha homens debaixo da autoridade dele. Então, e ele creu que o Senhor Jesus também, assim como ele, mas no mundo espiritual, ele podia apenas dar uma ordem que o universo inteiro pararia de fazer aquilo que eles estivessem bem fazendo para ouvir o chamado do Senhor Jesus, para ser submisso à autoridade do Senhor Jesus. Vocês veem que quando lá no passado, no Antigo Testamento, não só fugiu da minha mente se foi Josué ou se foi Josué mesmo, ou se foi Elias, que quando eles estavam lá numa certa batalha, eles possivelmente perderiam se o sol nascesse, quando ele deu Josué, né? O sol prolongou. Isso, quando ele falou, né? Sol, detente ao Espírito de Deus. E como sol detente em Gibeon.
e o sol parou, e eles foram para a guerra e venceram a guerra. E como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um, e que o Senhor Jesus Cristo estava lá com eles ainda, porque agora ele não tinha ainda descido e se esvaziado de sua forma soberana de Deus e se feito como homem, ele ouviu o clamor de um servo dele e assim fez com que um astro que faz parte da constelação celeste parasse e eles fossem para a guerra e vencessem. Então esse homem tinha essa fé de que se o Senhor Jesus Cristo desse uma ordem, o servo dele seria curado naquele mesmo instante. E quantos de nós, irmãos, que infelizmente a gente, quando está passando por um certo tipo de dificuldade, a primeira coisa que faz, infelizmente, e é normal isso, mas isso tem que ser combatido todos os dias. A gente está passando lá por uma certa dificuldade, vamos por uma que é mais grave, que é de saúde, está passando, está enfermo, está passando um perrengue danado. A primeira coisa que faz, vou procurar um médico. Não lembra do médico, dos médicos, aquele que pode fazer qualquer coisa, que pode curar, transformar. A primeira coisa que faz é isso aí, vai procurar um médico, gasta dinheiro, horrores e horrores, vende carro, vende casa, para se curar. E às vezes, muitas das vezes, essas tentativas são fracassadas. O irmão está falando a verdade. Muitas vezes, já aconteceu comigo, né? Eu às vezes senti uma dor, uma hora dessas complicadas de madrugada, uma outra hora, e eu impus a minha mão na localidade, não uma vez só, dando testemunho aqui de Deus. E eu orei e eu senti a cura assim na hora. Então, é o que o irmão está pregando ali. Se o Senhor tem essa autoridade, o que nós temos que fazer? Usá-la. Mas aí já vem logo o desespero. Novalgina, SUS, vigiar. É um soro. Mas também é aquele negócio. Se não der na oração, procura o médico. Sim. Mas primeiro, Deus. Então, mas é assim mesmo. Aí acontece isso com o ser humano. Isso aí é normal. Não era para ser, porque lá no passado não tinha muitos recursos assim. Então, os irmãos lá do passado tinham que crer, que somente crer. E por que muitas pessoas acompanhavam Cristo, que Jesus? Pelos seus milagres que ele fazia, que ele realizava entre os povos ali. Verdade. Então, ele creu que com apenas uma palavra do Senhor Jesus, o servo dele seria curado, né? Mas outra coisa, irmãos, que eu noto também lá nesse trecho, o seu compadecimento, né? Como eu já tinha falado, lá em Tiago, capítulo 5, de verso de número 16 ao 18, fala também do amor ao próximo, que fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e orar um pelos outros, para que nós possamos ser curados. Aleluia! Glória! Aquilo lá foi um pedido, mas foi um tipo de súplica, um tipo de oração. Ele creu daquela forma ele se compadeceu com o seu próximo. Ele poderia simplesmente ter descartado, ele não fez. Ele se compadeceu por alguém. Eu falo agora sobre hierarquia, alguém que era menor que ele, na casa dele. Mas naquela história, porque naquele exato momento ele se fez igual a ele sentiu a dor dele. Talvez ele pensasse, poxa, eu sento aqui todos os dias comigo, eu mando ele fazer isso que ele faz comigo, eu mando ele passar, lavar, fazer comida, fazer uma coisa ou outra, ele faz para mim. Por que eu não posso fazer o mínimo para ele? É o mínimo. Provavelmente eles tinham um relacionamento bom. E esse centurião, ele foi marcado aqui na história, aqui no livro de Mateus, capítulo 8, pela sua solidariedade. Amém. Para com o seu semelhante. Glória a Deus. Não é verdade? Aí, no versículo de número 10,
quando escrito, ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiram: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé, com grande fé. Não é verdade? Olha só para vocês verem, meus irmãos. A Bíblia e a história judaica ensinam-nos que a salvação veio para os judeus, para os que eram da casa de Israel. E o Senhor Jesus, ele não encontrou no meio daquela multidão alguém que tivesse essa fé, que tivesse essa grande fé. Ele ainda por cima, ele enfatiza, ele põe como se fosse algo grandioso. Esse aí é o famoso, esse centurião aí, falou pouco e acertado. Ele não encontrou tamanha fé. Verdade. Houveram alguns episódios na história bíblica, quando o Senhor Jesus estava pregando, ensinando, que infelizmente a pessoa, quando ele sumia assim um pouco, ele aparecia em outros lugares. Teve um que teve a audácia de ainda o perguntar: Senhor, quando tu chegasses aqui? Mas por quê? Porque estava com fome. Verdade. Quando o Cristo Jesus falou para ele: ó, vós me buscais pelo pão que merece, né? Vocês estão porque vocês viram, não é porque vocês viram milagre, não. Não é porque vocês viram esses feitos miraculosos que eu fiz, essas grandes maravilhas, mas é porque vocês comem o pão e não se saciam fácil. Sendo que eu vim foi para outra coisa, foi para anunciar o evangelho da salvação, o evangelho que eu vou levá-los a se reconciliar outra vez com o Senhor Deus. E ele ainda orientou eles, né? Ó, trabalhar, e ele orientou. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna e não pela que perece. E não pela que perece. Então, hoje tem muita gente que corre atrás do quê? Às vezes por aquilo que é temporal. E Jesus falou: não, vocês têm que buscar uma coisa. Eu vim, em outras palavras, uma coisa muito maior. Eu vim para uma coisa eterna. Vocês estão caçando pão? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, exatamente. Mas eu ainda passei um pouco desapercebido, meus amados irmãos. Mas vocês têm que... É notável também a fé, né? A humildade, né? Que o centurião chegou até o Senhor Jesus Cristo. E diferentemente lá de Naamã, que saiu lá da sua terra, lá da Síria, até lá, fez aquela grande viagem até Samaria, com a sua comitiva, né, cheia de ouro, prata, linho, tudo do bom e do melhor, para possivelmente pagar uma possível cura que talvez lá na cabeça dele iria acontecer, mas que de fato aconteceu depois. Você vê que o centurião, diferentemente dele, ele foi humilde, ele foi sincero. Naamã saiu, fez aquela viagem toda, para quando ele chegasse até em Eliseu, ele só ouvisse, só falar: quando Jazi foi até ele: meu Senhor falou que quer você ir tomar banho. Nada que rio lá assim 7 vezes. Depois ele ficou indignado lá com aquela situação toda. Olha, eu saí lá da minha terra, eu tenho Abada e Farma, que são rios de água cristalina, e esse homem mandando tomar. Ele nem sequer ficar me atenderam, não. A arrogância dele, e ele estava agindo de forma desumilde, né? Porque ele se achava, querendo ou não, superior. E ele era um comandante de uma grande envergadura. Só que, de uma forma resumida, Deus queria quebrar aquele orgulho dele de uma forma fatal, final. Queria finalizar aquele orgulho dele, quebrantar aquele coração dele, para que ele fosse curado de forma física e de forma espiritual. E assim, porque depois ele falou: olha, muitas das vezes eu vou ter que oferecer algum tipo de proteção para o meu rei, o meu Senhor, e às vezes eu vou ter que me encurvar também diante dele, mas ainda que eu faça isso, o meu coração não estará ali, porque eu conheci o Deus de Israel, né?
diante desse poder, esse homem ele é superior, ele, em outras palavras, ele ensina como ninguém nunca ensinou, ele cura como ninguém nunca curou, ele faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Quem sou eu diante lá dessa autoridade dele? Eu vou ter que chegar de forma humilde, porque... E outra coisa, eu não sou, porque judeu também não. Eu vou suplicar ele para ver se ele tem misericórdia por cima. Não é certo não, mas como o Senhor Jesus não faz acepção de ninguém, apesar da promessa ter vindo para a casa de Israel, para o povo judeu, ele disse que ele veio para os seus não o receberam, e depois ele iria para os outros que são nós. Nós hoje temos a promessa salvífica da salvação. Jesus teve compaixão daquele homem e assim ele curou. E Deus também pode curar qualquer um de nós. Mas a princípio nós não precisamos de muita coisa, meus irmãos, porque Deus tem feito muita coisa para nós todos os dias. Às vezes passamos de forma desapercebida, né? Vemos pessoas de forma até mesmo incrédulas, que Deus faz, e eles não têm esse reconhecimento. Você vê pessoas sendo maltratadas todos os dias, porque levando a palavra, porque de fé, e nós temos a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, santos, salvos. Tem pessoas piores do que nós, e a gente tem que dar valor a isso. Pessoas enfermas em hospitais, por exemplo, César Leite, hemodiálise, e nós aqui bem. Então nós temos que ser gratos pelo pouco lá que nós temos, porque é o pouco que Deus tem nos concedido, que se torna muito todos os dias. E a nossa promessa também, meus amados irmãos, não é nessa vida, de fato não é nessa vida, é na outra vida, é no porvir. Então nós já temos a marca da promessa, então nós temos que assegurá-la. Não é porque nós já fomos comprados, já fomos salvos e nós estamos imunes a ataques do mundo espiritual, não. Seremos atacados todos os dias, todo instante. Até eu mesmo, se eu sair daqui depois do culto e não vigiar, eu posso cair num laço. Então nós temos que andar sempre atentos, nunca desapercebidos. Verdade. Aí, na continuação aqui, meus irmãos, quando depois que o Senhor Jesus Cristo fez essa declaração, que ele não viu nem mesmo em Israel tamanha fé, ele diz lá no verso 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só, meus irmãos, como o assunto é sério. Quando o Senhor Jesus faz essa declaração, esse apelo, porque isso aí foi uma palavra de apelo que ele fez lá para aquele povo, para que eles se conscientizassem da fé que eles estavam exercendo, porque naquele tempo pessoas que eram para crer, para usar a sua fé nele, a fim de ter vida eterna, estavam preocupando com suas vidas materiais aqui na terra, porque até então muitos estavam crendo que ele veio para quê? Para poder liderar e estabelecer seu reino aqui na face da terra. Por isso que na cabeça deles, talvez, esse tipo de fé, como teve o centurião, ela não estava sendo maturada ainda. Verdade. Maturada. Eles entenderam o propósito de Jesus totalmente errado. Entenderam que ele veio para fazer uma revolução. Ser o rei de Deus, com o reino implantado. Mas, na verdade, esse reino ainda vai chegar. Isso, mas ainda assim, eles infelizmente não tinham esse tipo de visão ainda, né? Infelizmente, mas eram para ter, porque
Jesus já estava sendo anunciado, já tinha muito tempo, até que na parte final ele foi anunciado por João Batista, né? E todos ali estavam na expectativa dele vir, o grande Messias, o ungido de Deus. Até os discípulos tiveram essa expectativa. Mas ainda assim, do interior deles, eles estavam com outras ideias, com outros planos. E acabou que o Senhor começou sozinho e terminou sozinho também. Fez aquela comitiva gigantesca de não sei quantos mil pessoas, né? Mas acabou sozinho. E por isso que ele fala que aí outras pessoas, né, que não eram porque da herança, né, que não fazia parte da herança da tradição rabínica, eles creriam muito mais do que os que estavam na casa de Deus, os que estavam fazendo sacrifícios devocionais. E infelizmente isso também, meus amados irmãos, tem acontecido até os dias de hoje. O Evangelho de Cristo Jesus tem sido escandalizado de forma avassaladora. Escandalosa? Escandalosa, porque, olha só para vocês verem, pessoas antigamente viam o povo crente, o povo evangélico, como superiores. Pessoas, olha, eles entendem bem a palavra, eles guardam bem a palavra, mas tinha a outra parte em que infelizmente se deixava se levar pela concupiscência da carne. Por isso que veio escândalos e mais escândalos no meio evangélico, que pastores adulterando, pastores fraudulando irmãos e irmãs, e virou esse escândalo todo. Agora, de tempos em tempos para cá, quando se fala do evangelho, ou do crente, ou do pastor, da pastora que seja, eles são, infelizmente, mal vistos por alguns, que é por conta disso. E às vezes, meus amados irmãos, igual nesse caso aqui, essas pessoas que viriam do Oriente e do Ocidente, eram, aqui não fala, mas dá para entender que eram pessoas que não eram muito ligadas ao povo do que judeu, que creriam muito mais do que eles, que eram para crer. Nós entrando aí. Nós entrando no meio. Eu, tipo assim, a minha raça, né, não sei se eu posso falar, a minha origem, eu nem sei de onde que eu vim direito. Eu sei que eu fui criado por Deus, mas os meus antepassados não tenho noção. Se nós fôssemos, se a nossa linhagem era tudo daqui, se ia lá dos índios, misturado. Eu sei que Jesus permitiu que a salvação que chegasse até a minha casa, até na casa da família. Isso é mais importante. Isso é o mais importante. Jesus permitiu. E essa profecia aconteceu e aí fala que, entretanto, os herdeiros seriam lançados para fora. Esse lançado para fora, e fala nas trevas, né? Aqui já não gasta muita coisa lá para falar, que seria eles não entrariam lá no reino de Deus. Talvez não. Se eles falecessem hoje, era fato, era notório que eles já estariam com a sua sentença decretada. Eles não veriam a glória de Deus. Talvez fossem chegar, né, lá na porta dos céus e, como diz aquela passagem, né, que eles iam querer entrar e o Senhor Cristo, eu nunca vos conheci. Fez aquele montão de coisa lá assim, supostamente por algo por trás daquilo ali, por segundas intenções, curou, libertou, mas é pelo poder do nome do Senhor Jesus, porque no nome dele, mesmo a pessoa sendo fraudulenta, Deus ainda tem misericórdia daquele que precisa de uma ajuda. Então Deus usa quem ele quer. Verdade. Deus usa quem ele quer. Deus não faz acepção. Ele não vai castigar alguém por culpa do outro, não. Ele vai usar o bom e o mal, porque Deus faz tudo com um propósito. É verdade? E depois vai ouvir isso aqui, ó. Aparta de mim, vós que praticais o mal. Verdade. Porque eu nunca vos
conheci, nunca vos conheci. Quer dizer, essa palavra nunca vos conheci nos dá uma ideia assim de que esses homens de lá para cá até hoje, né, essa raça, sempre essa espécie de gente sempre teve na Terra, nunca conheceu o Senhor, quer dizer, nunca teve um contato real, nunca tiveram essas pessoas a revelação do Senhor. Do Senhor Jesus. Aí ele afirmou, por que fazem? Por causa do poder do nome de Jesus. Então eles creem, eles têm poder, mas por não fazerem por amor a Cristo, por amor, eles acabaram. Que é o princípio de tudo, eles né? acabaram e continuam, né, sendo condenados. Exatamente. Então, infelizmente, como dizem por cima, que os últimos seriam os primeiros, né? E assim está acontecendo. Foi uma profecia que o Senhor Jesus declarou até hoje, até já nos dias de hoje. Tem algumas pessoas que falam que lá no povo judeu agora, as pessoas estão se convertendo. Há quem diga, eu não posso tomar isso como precisão, mas tomara que sim. Mas tem esses dados são reais. Assim, Tem esses dados são reais. eu não sei quantos, mas está havendo a profecia de que judeus israelitas aceitariam a Cristo, muitos, né? Ela já está acontecendo essa profecia. Teve a promessa, né? Exato. Porque essa profecia é bíblica, né? É bíblica. Então, depois quando o Senhor Cristo Jesus acaba de afirmar essas tais coisas, que os herdeiros seriam lançados para fora, ele vai e dá uma ordem, né, para o centurião. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. Uma mesma hora o servo foi curado. Olha só, meus irmãos, que fé! Uma fé genuína, uma fé que ele aprendeu a exercê-la sobremaneira, porque para que essa bênção, esse milagre acontecesse, sem precisar de um toque, da presença do mestre ali, com na mão, a pessoa tinha que ter uma fé, não muita fé, não pouca fé. Jesus disse que se alguns tivessem a fé, até mesmo do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dar uma ordem para o monte se deslocar de um lugar para o outro. Logicamente, isso aí fala de uma fé que nós temos que ter, né? Uma fé grandiosa. Isso. E a gente fala lá, assim, lá para esse prédio, sair daqui lá para lá assim, é um negócio desafiador. Mas aí, assim, vai de pessoa para pessoa. A gente pode isso também, a Bíblia tem a linguagem proverbial, a gente fala. Proverbial. Jesus falou isso para a fé que remove montanha, significa uma grande fé. É uma grande fé. Literal isso. Isso. Para demonstrar o tamanho da fé. Entendeu? Exatamente. Aí, então, era esse tipo de fé que o Senhor Cristo Jesus queria ver entre o povo que estava o seguindo, né? Amém. A gente vê que teve um episódio também que ele pede lá para os seus discípulos entrarem lá no barco e ele para o outro lado. Eu acho que foi para Galiléia, se salvo engano. Que eles entraram lá no barco. Atravessaram o mar da Galiléia. Atravessaram o mar da Galiléia. E quando de repente viu-se uma tempestade, né? Uma tempestade, e viu o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Aí quando Pedro queria ir até ele, ele queria até ele, aí o Senhor Jesus Cristo foi, chamou, vem então, né? Em outras palavras, quando ele começou a andar, ele começou a ter medo, ele começou a afundar naquela água. Aí quando o próprio Senhor Jesus vai falar com ele, porque tens medo, homem de pouca fé? Olha só para você ver, um homem que estava caminhando com ele todos os dias, aprendendo com o mestre, ele estava sendo discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava
Ele estava 24, eu posso assim falar que ele estava quase 24 horas com o mestre. E ele teve medo, ele teve pouca fé. Verdade. Teve pouca fé. E um homem que foi visto como talvez um dos improváveis, né? Teve uma fé superior. Ele deu um show, ele deu uma aula de fé, porque naquele exato momento. E é essa fé que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quer encontrar em nós. Uma fé que, em meio a tempestades, a tribulações, a gente não possa vir ter medo, mas sim confiança que Ele está acima do medo, Ele está acima da tempestade. Jesus, Deus, Ele é superior a todas as coisas. Tudo está debaixo da autoridade dEle. Tudo foi criado pelo poder de Sua voz. Amém. Nós não devemos ter medo, apesar que às vezes as circunstâncias apontam sempre o pior, mas devemos ter a fé que esse homem teve, uma fé diferente, não muito, não pouco, mas uma fé que agrada ao Senhor Jesus. Aleluia. Uma fé que o agrada. Devemos ter uma fé semelhantemente a de Jó, que tinha muito, se contentou com pouco, com nada. A fé dele era superior a de qualquer um, porque naquela época dele. E Deus o exaltou. Deus exaltou a fé do centurião. Deus quer exaltar a nossa fé. Nós temos que ser exemplo, meus amados irmãos, para as novas gerações que estão por vir, pessoas que estão lá no mundo lá fora. Eles têm que aprender a crer como nós cremos. Mas para isso, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que se posturar como santos do Senhor, separados. Aleluia. Entendeu, meus amados irmãos? Era essa palavra. E nós temos que ter fé e humildade para podermos chegar também ao Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira. E temos que aprender a interceder cada dia mais um pelos outros, para que de uma forma unânime todos nós possamos ser curados, porque nós somos parte de um só corpo, onde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, temos que exercer uma fé igual, tem que haver igualdade, para que todos nós sejamos inclusos, unânimes no reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. Mas nós vamos entrar sublime. Vamos entrar lá. E essas palavras, meus amados irmãos, que eu queria deixar para os amados aqui nessa noite, que temos que ter fé, humildade, saber interceder, saber ter compaixão, para que sejamos todos de uma forma igual, abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim pela palavra de Deus. Seja o nome do Senhor nosso Deus e Pai, Rei, abençoe as plantas de Deus. Meus irmãos, é isso aí. Primeiro crê, depois vê. O centurião ensinou. Primeiro ele creu, depois ele viu. Quando ele chegou lá, ele estava indo, né? Acho que vieram ao encontro dele, né? Vieram ao encontro dele, falar com ele, né? Ó, o servo está curado. Aí ele se deu conta de que foi naquela mesma hora que Jesus havia falado, né? Isso é uma coisa muito edificante para nós. Diz assim, verso 10 de Lucas 7. A minha mensagem, irmão, só o versículo. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o céu. Então, quer dizer, quando eles voltaram, né, chegaram, né? Ninguém veio ao encontro deles, chegaram lá e viram, né? O céu. Que a palavra de Jesus tem poder. Engraçado, esse homem aqui ele não fazia parte da comunidade judaica. Eu creio que ele passou a fazer de alguma forma, ele se converteu. Eu creio, a Bíblia não diz, né?
Tem que se converter, porque depois de uma dessa, se não se convertesse, primeiro ele demonstrou fé. E Jesus foi e fez, comprovou, honrou a fé dele, coisa que ele não havia visto em lugar nenhum, em Deus pagão nenhum, Deus romano nenhum. Quer dizer, porque só Jesus cura. Se coloca sobre os seus pés, Deus abençoe o seu amado Gelson, né? Posso continuar pregando a palavra. Ontem mais uma alma aceitou Jesus lá no hospital. Que prazer. Irmão, o rapaz estava olhando para mim com o olho complicado. Assim, não, assim. Sabe quando você a cabeça está séria? Ele estava assim, né? Sério? Eu não vou falar, não tem nada para. E eu fui pregando, eu não fiz o apelo. Mas antes de eu fazer o apelo, o senhor que estava do lado, ele. Deixa eu dar a bênção apostólica e depois eu conto com 1 minuto isso. Faça assim, com as mãos em forma. Pai, a todos eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua consolação divina do Espírito Santo. E a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, na consolação e encorajamento divino do Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Eterno